Que as bênçãos de Deus estejam conosco. Paz e luz para todos nós. Hoje, mais um domingo, mais um dia de estarmos, em descanso em nossos lares, ao lado dos nossos familiares, aproveitando a bênção, de um dia de descanso, de folga. Vamos aproveitar também para ficarmos um pouquinho mais perto de Deus. E com isso, vamos então aproveitar esses minutinhos para que possamos estar conectados com a espiritualidade maior e com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, através do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de domingo. Eu peço que vocês fiquem conosco até o final do vídeo para receber o passe astral, para receber a medicação na aguinha, que a espiritualidade maior deixa, e para também ouvir os ensinamentos de Jesus, ensinando-nos a vivermos melhor. O nosso Evangelho de hoje é do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E eu sei que muitos ainda não me conhecem. Meu nome é Célia Maria Marques, faço parte do Grupo Espírita Irmão Franklin, de Uberaba, Minas Gerais. E todos os domingos nós temos uns minutinhos para entrarmos em sintonia com Deus, com a espiritualidade maior e receber as bênçãos para a semana que está iniciando e oportunidade de agradecimento para a semana que está encerrando. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a semana que findou e entregando esta semana nas mãos dele para que ele administre cada dia dessa semana e cada fração de segundo da nossa vida. Porque quando nós deixamos a nossa vida nas mãos de Deus, a nossa vida se torna melhor. Porque Ele sabe o que nos cabe, o que é melhor para cada um de nós. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, que o Senhor nos permita realizar neste momento o Evangelho de domingo. Que o Senhor possa entrar no lar de cada um desses que estão me assistindo, que vão me assistir, e receber o agradecimento de cada um deles pela semana que se findou, e possa receber também o pedido que está sendo feito, seja na área da saúde, na área financeira, na área amorosa, em qualquer área de suas vidas, que o Senhor possa tomar sobre a tua responsabilidade cada um desses nossos irmãos e dar a eles o amparo, fortalecendo e confortando a todos aqueles que estão vivendo luto, abençoando e auxiliando aqueles que entraram no mundo do vício, dando a eles a força, a vontade, o desejo de se libertar do vício. Seja ele qual for, o Senhor pode ajudar. Que o Senhor possa visitar os doentes nos hospitais, nos presídios, os moradores de rua e todos, meu Deus, todos que entrarem em Tua presença nesse momento, levando a cada um
teu amor infinito e o teu auxílio. Senhor, e assim nós vamos dando aberto o Evangelho de domingo do dia de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal e de praticar o mal, que assim seja. Então vamos para a nossa leitura, do dia de hoje. A fé transporta montanhas. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira seca, instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Então, no capítulo 19, nós vamos encontrar todas essas leituras, todos esses ensinamentos. E a de hoje é o poder da fé. A primeira, o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tenha piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, foi curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que se transportam são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Numa palavra, que se encontra aos homens mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. As paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Nas pequenas como nas grandes coisas, a que é vacilante dá incerteza. A hesitação de que se aproveitam aqueles que querem combater, ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza que atinge um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que possui, caminha, por assim dizer, com certeza, num ou noutro caso. Ela pode realizar grandes coisas.
A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humanidade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigo, cedo ou tarde, pela decepção, pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido agente universal que lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode apenas, pela vontade, dirigir para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, pareceria por prodígios e que são, todavia, senão, as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus discípulos: se não o curares, é porque não tinhas fé. Eu gosto muito dessa leitura. Eu acho ela, assim, com um ensinamento muito grande. O poder da fé. Jesus ensinou para nós, em uma das suas parábolas, em uma das suas passagens na terra, quando ele falava a multidões, o seguinte: quando orardes, creia que o que pedires já recebeu. Isso é o quê? É confiança. Então Jesus ensinou que para que tenhamos êxito, na nossa prece, para que possamos conseguir vivenciar o Evangelho, para que possamos vencer as nossas dores, as nossas dificuldades, nós precisamos de fé. Nós precisamos confiar que Deus, que é toda energia, que é todo poder, que é onisciente, onipotente, acolhe as nossas orações. E se nas nossas orações nós colocamos a confiança na bondade de Deus, na misericórdia divina, nós vamos acreditar que vamos realizar, Realizar aquilo que estamos pedindo de Deus, que estamos pedindo a Deus. Seja no que for, no momento de doença, no momento de dificuldade, seja qual for a dificuldade, no momento de angústia, de dor, de sofrimento, tudo quanto nós sentimos, tudo quanto nós necessitamos, nós temos a prece como solução, como remédio, como alívio. Mas só que essa prece tem que ser calma, tem que ser confiança, tem que ser esperança, tem que ter a fé que determina
a realização daquilo que estamos apresentando a Deus para recebermos, né? Nós sabemos que Jesus realizou vários milagres e que disse aos seus discípulos: vá e cure, assim como eu. E quando ele disse a eles, eles saíram, foram e também curaram, expulsaram os demônios. E trouxe o cumprimento da palavra do Cristo. Mas por quê? Porque eles confiaram, porque eles acreditaram que podiam fazer isso. Se nós vamos orar, rezar, fazer uma prece para alguém, se vamos dar um passe, se nós vamos dar um reiki, nós temos primeiro que acreditar que através da nossa fé, através da nossa esperança, nós podemos realizar aquele feito. Mas não é acreditar sentindo orgulhoso, crendo que você pode fazer, mas crendo que Deus e a espiritualidade maior, diante da sua fé, diante do seu amor, diante da vontade que você tem, você pode realizar aquele feito. E nunca inicie ou encerre sem que Deus perceba em você a fé que dá esperança. E não vacile, porque Jesus disse: tenhas fé, e tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês receberão. Mas não é falar apenas, né, dos ensinamentos de Jesus, que Jesus, em nome de Jesus, você está pedindo, mas sim acreditar que, como Ele, se tivermos confiança na misericórdia de Deus, Ele vai nos conceder aquilo que é o melhor para cada um de nós. Porque muitas das vezes a gente faz uma prece com serenidade, com confiança, acreditando que vamos atingir aquele pedido, que vamos conseguir reverter uma determinada situação. E aquilo se apresenta diferente. Deus nos conforta naquele momento de oração, nos dá força para seguir, mas a resposta vem de outra forma. Vem de outra forma. Por quê? Porque nós sempre devemos, com humildade, pedir a Deus que, no final da nossa oração, que nós entregamos a Ele aquele pedido e que é aquilo que nós queremos, mas que seja feito à vontade de Deus, num ato de submissão ao nosso Pai, ao nosso Criador. Vamos dizer a Ele: que seja feito a tua vontade e não a minha, porque sabeis melhor o que nos convém. Quantas vezes falo, porque vivi isso há pouco tempo. Foi um ano dando passes, minha irmã recebendo tratamento com o irmão Franklin, com o Dr. Starley. E eu acreditava que ela seria curada. Cada tratamento que era realizado, cada passe que eu aplicava na minha irmã, eu achava que no outro dia ela estaria curada. Que Deus concederia essa bênção, essa chance para minha irmã. E num domingo,
logo após aplicar um passe na minha irmã, ela se sentiu melhor. Pediu para a gente sair com ela, para ela dar uma volta, para ela dar um passeio. E eu senti ali que ela tinha melhorado. Ela levantou, caminhou até o carro. A gente visitou uma outra irmã minha. Só que ela não voltou para casa. Ela desencarnou na volta. Antes da gente chegar na casa dela, ela desencarnou. E eu tive que suportar, auxiliar ela nos últimos momentos, porque nós devemos auxiliar aqueles que desencarnam, porque não é tão simples, né, um desencarne. Quem quiser ter mais conhecimento a esse respeito, acompanhe o nosso estudo de amanhã, que vai tratar muito diretamente desse assunto. Eu tive que ter força, eu tive que compreender, eu tive que dar, né, o parecer do óbito, do desencarne. Contei com a ajuda de um médico muito amigo, muito querido por mim, pelo irmão Franklin, para confirmar. E em momento algum eu não pensei que a minha oração não tinha sido atendida. Eu tive medo que ela sentisse isso quando ela acordasse no plano espiritual. Mas quando eu a vi, ela me disse: eu estou bem, agora eu estou curada. Porque o espírito dela estava curado. Ela estava perfeita. E tinha de volta o sorriso nos seus lábios, que eu quase não via mais ela sorrir. Minhas preces foram atendidas. Foram sim. Meus passes foram medicamentos. Porque ela disse que cada vez que ela recebeu o passe, ela era aliviada das dores física e da alma. Nascia a esperança. Então é isso. Nem sempre Deus vai te responder com aquele seu desejo, da forma exata que você pede. Eu pedia todos os dias, e se eu acordasse à noite, eu pedia a mesma coisa. Senhor Deus, permita que a espiritualidade maior realize o tratamento, a cirurgia e dê a cura para minha irmã Vera. Uma companheira de trabalho na casa espírita desde o primeiro dia. E eu tinha certeza que ela seria curada. Do meu jeito, né? Ali na matéria. Mas Deus achou que ela seria curada sim, mas ao lado dele, ao lado da espiritualidade maior, que era o melhor para ela. E agora eu tive que entender que, embora ele não me respondesse exatamente como eu pedia, ele me atendeu. Ele me atendeu. Porque eu tive a bênção da permissão de ver a minha irmã, de falar com ela. E ela disse para mim: eu estou curada. Então é assim que a gente tem que entender essa leitura, o poder da fé. Deus vai nos ajudar fazendo o melhor, né, para nós e para aqueles que estão recebendo o nosso pedido. Então eu vou perder a minha fé porque ele respondeu a minha oração do jeito que ele achava que era melhor? Não, não vou. Eu vou continuar o meu trabalho na casa espírita com mais afinco, com mais amor, com mais confiança na bondade de Deus. Porque Ele sabe
o melhor para nós. Ele sabe de todos aqueles compromissos que nós assumimos. Né? E que se nós assumimos uma doença, quando reencarnamos, nós pedimos para passar uma doença, e através dessa doença, desencarnar, voltar à pátria espiritual, devemos aceitar a doença com resignação, com amor, com confiança em Deus e aqueles que estão em nossa volta também. Então, gente, é muito importante que a nossa fé não seja vacilante, hora nenhuma, porque a nossa fé cura, a nossa fé retira os problemas do nosso caminho, a nossa fé nos sustenta. Aquele que não tem fé não sabe ser caridoso, não sabe amar a Deus, não sabe ajudar o teu próximo e mantém sempre a incerteza. Faz a sua prece e pensa, mas e se Deus não me atender? Nunca faça isso. Lembre sempre das palavras de Jesus. Quando fizerdes a sua oração, credes que já recebeu. E não importa, não pense como será a resposta de Deus à sua oração. Apenas creia que Ele te ouviu e que os bons espíritos executores dos teus desígnios, os santos, os anjos, né? O Deus verdadeiro, Jesus, Nossa Mãe Santíssima, que são os executores dos desígnios de Deus, vão atender o seu pedido da forma que Deus achar que será o melhor para você. E nunca pense que Ele não te respondeu. Ele respondeu sim, fazendo o melhor para você. Assim fica o meu comentário, né, da leitura de hoje. A fé que transporta a montanha, o poder da fé. Agora se preparem, fechem seus olhos, para que a gente possa receber o passe astral, o remedinho na água e a leitura para a reflexão da semana. O tempo. O tempo é bênção divina que merece respeito. Cada hora que passa é qual trato de terra pronta a responder, conforme o tipo de semeadura. Bem usado, converte-se esse manancial de bênção, favorecendo o progresso. Desprezado, termina tomando pelas ervas daninhas dos vícios que conduzem à estagnação. Aprende a confiar em Deus e no tempo. Mesmo ante as situações aflitivas, não te apartes do bem, semeando amor e conforme as tuas forças. Se fizeres o melhor ao teu alcance, o tempo se transformará em emissário divino, trazendo-te a paz inovadora nos domínios da consciência. Então, que a nossa prece, né? Que a nossa oração, que a nossa fé não seja uma fé que determina tempo, que queira no imediatismo, mas confia na bondade de Deus e no tempo dele. Porque tudo é no tempo de Deus, tudo é na vontade de Deus, porque Ele sabe tudo que nos condiz, tudo que nos diz respeito. E se nós nos elevamos a Ele em prece, não é porque Ele não sabe não e nós precisamos contar para Ele, mas pelo fato de mostrar a Ele a nossa submissão diante do nosso Criador, a nossa humildade diante do nosso Pai maior. A gente vai fazer uma prece de encerramento agora, mas eu gostaria de convidar vocês para participar da nossa live da noite de hoje.
e também da nossa live de estudo amanhã, às 19 horas, que nós vamos tratar de um assunto muito importante. No estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo de amanhã é muitíssimo importante. Nos ensina muito, muito mesmo. E na live de hoje nós teremos as cartinhas consoladoras para aqueles que estão vivendo o luto e que sentem saudade daqueles que retornaram à pátria de espírito. Divino Mestre Jesus, nesse momento em que nós vamos chegando ao término do nosso Evangelho de domingo, eu peço que o Senhor envolva a todos no teu manto de bênção, de amor, de amparo, de proteção, e que peça a Deus, nosso Pai, que administre a nossa vida em todas as áreas, e que a nossa fé seja fortalecida pelo teu amor e pela tua presença ao nosso lado. Que o Senhor prepare cada fração de segundo desta semana que estamos iniciando, e que o Senhor receba a nossa gratidão pela semana que se findou. Senhor Jesus, muito obrigado por cada segundo da semana que passou e que o Senhor preparou para nós, dentro da vontade de Deus. E que esta, Mestre, seja também preparado em cada fração de segundo, cada dia, cada minuto, cada segundo, cada fração de segundo, para que tenhamos uma semana sob o teu amparo e nas bênçãos de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e de praticar o mal, que assim seja. Amém. Graças a Deus e graças a Deus. Todos tenham uma excelente semana na companhia de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima e da espiritualidade maior. Aguardo vocês na nossa live da noite de hoje e também na nossa live de estudo de amanhã. Beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão por terem me recebido no seu lar. Paz e luz para todos. Paz e luz para todos nós.